Olá, amantes da música brasileira! Quando o navio finalmente alcança a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração. Coisas do coração. Yeah! Olá, amantes da música brasileira. Antes que digam toca Raul, eu já cheguei tocando Raul. A minha admiração por Raul Seixas é de sempre. Raul Seixas moldou minha forma de pensar, música. Pouco a pouco eu vou sair desse armário, né, da composição musical, dos discos e tudo, porque esse estilo, né, iconoclasta, debochado, irônico, né, é algo que eu, né, peguei esse estilo do Raul, né, tento fazer, né, humildemente, né, lógico, sem chegar aos pés de Raul, tento trazer isso pra mim, né? Porque o Raul Seixas, meu pai adorava, evidentemente, né? Eu peguei muito do meu pai ouvindo e tudo. E é engraçado, quando eu peguei pra ouvir de fato, eu já conhecia algumas músicas, né? Que a gente ouvia sem saber exatamente quem era. Medo da Chuva, Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante. Quando eu fui ouvindo, eu falei, nossa, mas eu já conheço essa. Nossa, mas eu já conheço essa. Quando eu parei pra ouvir de fato o Raul Seixas. Então já era tão popular, e eu sou mais novo, né? Quando o Raul Seixas faleceu, eu tinha 1 ano, né? Então, assim, não deu pra pegar nada, né, do Raul. Mas pra você ver a força do Raul. O Raul Seixas, esses dias eu me perguntei o quanto o Legião ainda tava vivo entre os jovens. O Raul tá, né? O Raul, nem que seja só como imagem, nem que seja a pessoa entender quem é aquela figura, né? A figura, né? A semiótica, né? A barba, enfim, o óculos e tudo. Então, a figura do Raul Seixas ainda é muito forte entre os jovens. Isso é muito impressionante, né? Antes, é lógico que a gente tem que fazer nossas propagandas. Vocês já viram a propaganda aqui da lojinha. Eu tenho aqui, ó, no código QR também o livro que o Silvio apoiou, e o Silvio vai receber o dele na quinta. Eu não enviei pro Silvio porque ele viria pra cá. E aqueles que não conseguiram ajudar e que quiserem adquirir, ó, aqui, ó. O link de pagamento tá aqui, a gente manda um e-mailzinho. E aí, ou seja, tem o livro aqui também para quem quiser comprar. O código QR vai ficar aqui o tempo inteiro para quem quiser. Tem a análise do Raul Seixas de Guita. Tem a análise de Guita no livro, uma análise modéstia à parte bem completinha. Silvio passa depois lê e fala o que eu errei e fala o que aconteceu. Ah, e a última propaganda antes da gente ir pros discos, gente, é a lojinha, né? Ó, essa camisa da Rita Lee tá na lojinha. A lojinha tá aqui, gente. Gente, o link tá aí na descrição. O link tá no chat aí pra vocês também. E essa é a lojinha. Nossa, tem a camisa da Rita Lee, tem a camisa do Clube da Esquina. Vocês viram a propaganda? Quem tava aí no começo viu a propaganda aqui antes. O livro tá lá também, pra quem quiser. E temos uma novidade, uma nova estampa. Eu nem tenho essa estampa ainda. Quem comprar hoje vai ter a estampa antes de mim. O que é uma profanação, né? Mas olha essa estampa de Krieg Bandolo. Gente, uma camisa espetacular, olha, quando você põe pra comprar, vai cair aqui na lojinha. E olha que legal, gente, que legal, estampa novíssima. Eu tô louco pra pegar essa. Não chegou pra mim ainda porque é lançamentíssimo. Raul Seixas, Krieg Rabandolo, vá lá na nossa lojinha, dê uma bisoiada por lá, porque vale a pena. Raul Seixas, Krieg Rabandolo, claro, tem as estampas aqui, ó, Clube da Esquina, tem a estampa Rita Lee, tem a nossa canequinha também, tá vendo lá? Tá bom, e por fim, o livro, que também já está disponível por lá. Aí sim, olha que espetáculo. Isso daqui, gente, é um estouro. Krieg Rabandolo muda os parâmetros da parada, né? Krieg Rabandolo muda os paradigmas. Eu diria com alguma segurança que antes desse disco não tinha um personagem tão icônico, né, a nível de ser debochado, a nível de ser irônico,
Não tinha gente desse jeito na música brasileira. E aqui a gente encontra, né? O Raul Seixas sendo Raul Seixas, com canções absurdas, né? Ele começa. Claro, tem uma introdução dele cantando lá como criança e tudo, quando criança. Mas ele começa com Mosca na Sopa, que já é algo completamente fora da caixa. Eu diria que os tropicalistas devem ter olhado isso aqui e devem ter falado, putz, chegaram lá, né? Chegamos lá, né? Finalmente alguém chegou num ponto que a gente queria. Umas batidas de atabaque, uma coisa, sabe, afro, e de repente vem um rock, e de repente é um meio capoeira. Maravilhoso, maravilhoso assim, maravilhoso. E aí, claro, Metamorfose Ambulante. Gente, Metamorfose Ambulante dispensa comentário. Dispensa comentário, né? Dentadura postiça, né? Que é aquele vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Dentadura postiça. A gente estava na ditadura militar. Por que ele usa a palavra dentadura, né? E ele dizendo que essa dentadura vai cair. Né? Olha só, né? Aquela coisa, nossa, ele tá, que música. E o legal é que você vê, o Música na Sopa passa assim pela censura de uma maneira torpe, né? A censura não conseguiu entender o que a letra dizia e passou, falou, a letra só é ridícula mesmo, deixa aí, é uma mosca numa sopa, e não percebeu toda a alegoria, né? Não percebeu todas as metáforas, né? A dentadura postiça que vai cair, gente do céu. Gente do céu, assim, não perceber esse nível de alegoria no negócio, a ditadura é triste, né? E aqui tem as Minas do Rei Salomão, A Hora do Trem Passar, Al Capone, né? Que é simplesmente um espetáculo, simplesmente um espetáculo. Gente, Cachorro Urubu é uma das minhas canções que eu mais gosto. Eu lembro que na época que eu ouvi ela pela primeira vez, principalmente aquele refrão muito marcante, né? Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Nossa, velho. Nossa, velho. E termina aqui com uma canção chamada Ouro de Tolo. Só. Só. É só esse disco, o disco de estreia do Raul Seixas como a gente conhece, né? É só isso. É só isso. É impressionante, né? Cuidado, aí vem o inimigo, Francisco Davi Rodrigues fala aqui. Cuidado, aí vem o inimigo, né, gente? É o Krieg Rabandolo, né? Significa isso, cuidado, aí vem o inimigo. Que era uma coisa tirada das histórias do Tarzan, né? O Gabriel fala aqui, ó, música na sopa seria cancelada hoje em dia, na minha opinião, por conta da mistura de rock e candomblé. Não sei. Olha, gente, no sábado, Silvio Passos toca no Circo Voador e no domingo no Garage, lá no Rio. Eita, Silvio! E olha, gente, vou falar uma coisa, hein? Era pra ter gravado com o Silvio já, pro episódio sair antes nessa semana aqui. Mas, homem da agenda, viu? Agenda difícil. E ainda ficou devendo, ainda tá devendo. O Silvio vai vir aqui com a banda. O Putos Brother Band estará aqui. E a gente vai falar sobre esse nome do Putos Brother Band quando a gente falar do Raul Seixas e Marcelo Nova, Panela no Diabo. Se a gente chegar lá, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui também. Vamos lá. Vou tentar ser mais rápido, mas eu já falei isso algumas vezes. O pior disco de Raul ele não conseguiu gravar. Olha o Silvio aí. Aê, Silvio. Silvio ele tá trabalhando ali, mas tá atento aqui no papo também. Mosca na sopa, como diz o Silvio Brito, enquanto o Raul jogava mosca na sopa, muita gente... Mosca na sopa de muita gente, é verdade. Uau, verdade, mosca na sopa da ditadura militar. Então, e eles não perceberam isso, né? Eles não perceberam na época que era sobre a ditadura. O dentadura postiça era sobre a ditadura. O ouro de tolo, né? Essa espécie de niilismo, né? Essa espécie de crise existencial diante do... Cara, quando você fala... Eu que não acho nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Ele tá tirando sarro do ufanismo, né? Ele tá tirando sarro do fanismo, ele tá tirando sarro do quanto a gente venera coisas bobas, sabe? Coisinhas brincando na tela pra gente ficar anestesiado, né? Então é um disco bastante crítico, bastante debochado e impressionante. E é um marco. Esse disco é um marco, esse disco é um espetáculo, né? Esse disco, quando eu fui lá no Pitadas do Sal, né? A gente fazia aquele... Ele tem aquele quadro dos 5 discos, eu botei esse disco aqui, porque é um disco, pra mim, faz muito sentido em termos de formação, né? Então vamos lá, meu querido. Os 5 discos que tocaram fundo a alma ali do Juscelino Filho, também
conhecido como Chico Buarque. Também conhecido como Chico Buarque. Chico Buarque. Vamos começar com o seu primeiro da lista. O que você trouxe aí pra gente? Cara, deixa eu ver qual que eu boto primeiro. Essa belezinha aqui. 80 anos esse ano. Nossa, que maravilha. Krieg Ha. Raul Krieg Ha mandou. Seixas, né? A estreia do Raul Seixas mítico, né? A estreia do Raul Seixas como Raul Seixas, né? Porque ele tem algumas coisas antes, né? Claro, né? Não só como produtor, né? Da CBS, tudo, lançou muita gente, né? Trabalhou para Jovem Guarda, músicas para o Baltazar, para o Gerry Adriane e tudo. E depois fez lá, né? Teve seu disco com os Panteras, teve aqueles sucessos do rock lá, e prestando uma homenagem também quem nos deixou semana passada, o Edi Star, tem aquele que é o Sociedade da Gran Ordem Cavernista, né? Que esse material não faz parte dessa, digamos, do Raul Seixas como a gente se habituou a conhecer, né? Satírico, mordaz, irônico a todo momento, assim. E não é o meu favorito do Raul, mas eu acho que, em termos de impacto, na época que eu ouvi, eu acho que foi o mais impactante, assim, né? Sensacional. Porque é um disco, assim, primeiro que me diz muito hoje em dia, porque é uma coisa que é um disco de rock e tal, mas de repente ele começa com música na sopa, que tem uns atabaques, né? Então ele tem uma mistureba danada aqui, né? Fora que ele inicia com música na sopa, claro, tem uma introduçãozinha dele cantando quando criança lá e tal, mas ele inicia com música na sopa e ele finaliza com Ouro de Tolo, que é para mim, uma das canções, assim, tem ironia, tem sarcasmo, que existe uma diferença entre ironia e sarcasmo, tem fineza, tem alfinetada, tem amargor, tem tudo, e tem humor, né? Tem tudo ali, né? É uma música muito que faz muito sentido hoje em dia, né? Por conta do consumismo desenfreado, maluco, e para onde a gente vai? Ainda mais agora que a gente está se perdendo meio nessa coisa líquida que é a nossa modernidade, né? E dentro de uma roupagem Roberto Carlos, né? É assim, quando eu ouvi isso aqui, realmente eu fiquei muito, muito sem chão. E fora, né? É o disco do Metamorfose Ambulante, né? É o disco do As Minas do Rei Salomão, né? A Hora do Trem Passar, que é uma musicaça. E assim, eu pretendo fazer esse ano ainda um vídeo sobre ele, Um né? Eu tava review. devendo, eu fiz sobre o Raul Seixas no canal, acho que só sobre o Guita. Uhum. Eu queria fazer sobre esse aqui ele dá uma guinada, né? Um Raul Seixas que sai da CBS, vai para Philips. Ele na CBS o pessoal não aceita muito. Segundo o Raul Seixas mentia muito. O Raul Seixas era mentiroso, né? O Muito. encontro dele com o John Lennon nunca aconteceu. O encontro dele com o John Lennon é uma história que, né, eu conversei com o Silvio Passos, né? Não sei se ele Eu já teve tentei aqui. fazer uma live com o Silvio, até conseguimos um bate-papo aqui, mas a conexão dele estava muito Tava ruim. Aí ruim a a condição. live ficou prejudicada por isso, mas tem que marcar uma segunda vez. Então, eu perguntei para ele, eu falei, e aí, essa história do John Lennon? Ele falou, Juscelino, não importa. Ele fala dizer, Juscelino, não importa. O importante é o mito, o importante é o que fica. Tanto faz se ele conversou com o John Lennon, né? Pois é. Ou seja, ele não conversou. Traduzindo. Não importa, cara, não importa. Então, abrindo com esse. E por que ele é tão marcante para você, Juscelino? Ele te lembra alguma fase da tua vida, uma descoberta musical, alguma virada pessoal ou até mesmo espiritual, né? Afinal, estamos falando de Raul Seixas. Uhum. Eu acho que espiritual sempre, né? Raul Seixas é talvez a coisa. Raul Seixas e Gilberto Gil talvez sejam o que eu tenho de mais espiritual nessa vida, né? Os dois fazem parte desse meu lado que eu saio daqui um pouco, né? Sim. E O Gil muito forte. O Gil eu o sinto Gil é assim, e incrível. com a maturidade dele ali quando chegou nos 80, não sei. Hoje eu olho para ele, ele é uma entidade viva ali É. encarnada, cara.
Maravilhoso, maravilhoso. Ontem eu fiz uma live falando sobre o fim de semana, né, que ele cantou Drão lá, o quanto aquilo significava, e ele Eu chorando vi ali que no você postou, aplicativo. quero assistir. Então é muito. Vai sair corte, eu acho. Vai ser, o pessoal tá montando aqui os cortes e vai sair daqui a pouco mais enxuto, que a live tem 2 horas lá. E eu falo um monte de bobagem no meio. E, Mas eu e que- gosto, eu trabalho em casa, né? Daí eu tenho essa facilidade. Daí, às vezes, quando eu não preciso me concentrar muito no que eu estou escrevendo, alguma coisa assim, que é algo mais no automático, eu gosto de botar ali Aí eu fico tipo podcast, né? Eu vou ouvindo Ah, você sim. falar ali as histórias e tudo. Aí quando tem uma coisa. Opa, isso aí me interessei mais, deixa eu voltar aqui. Aí é legal também. É uma companhia durante o dia. Ah, sim, não, é muito legal mesmo. Hoje em dia tá muito comum, né, também isso, a gente ouvir fazendo coisas e tal. Eu Uhum. dificilmente né, faço alguma coisa sem ouvir ou uma música mesmo no vinilzinho, ou É, um podcast, uma entrevista, enfim. é. Mas aqui, me lembra basicamente quando eu comecei a compor, esse disco foi muito importante, porque eu me achei muito nele, né? Eu me achei muito no Raul Seixas, no sentido geral, né? Aqui nesse álbum tem a canção Al Capone, Maravilhosa. e essa música foi uma música que eu falei, cara, eu quero compor assim. Por que tá falando aí Al Capone? E eu, um menino, né? Por que tá falando aí Al Capone? Vê se te emenda, né? Já sabe do teu furo. Aí ele vai falando para todo mundo o que vai acontecer, né? Essa coisa meio misteriosa, lúdica e, de certa forma, humorística, né? Você ri, você fala, cara, que cara engraçado, né? Mas humor fino, assim. Então, eu acho que é de um período em que eu estava me descobrindo, né? Me descobrindo muito. O Krieg Ratt estava lá. Eu tenho o CD, o LP, ele é mais recente, né? Eu comprei mais recente, assim. Mas Aham. o CD eu tenho de muito, e muito, e muito, e muito tempo. Então, eu sempre revisitava ele e quando revisito eu me lembro dos primórdios das composições que a gente sempre começa emulando alguém, né? A gente sempre Sim. começa imitando alguém, e o Raul Seixas foi uma imitação. Eu acho que a barba eu deixo até por isso. Deve ser até por isso, né? Inconscientemente, deve Pode ser ser. até por isso. E não pelo Campelo. E não pelo Campelo, né? Apesar de eu gostar do Campelo também. Também gosto. Também gosto. Um querido, já entrevistei ele. Já Querida. entrevistou o Campelo? Já, Olha, já. tenta trazer o. Não, eu entrevistei para jornal que eu Sim. trabalhava. E aqui no Pitadas, infelizmente, ainda não tive o prazer. Entrevistei ele e a Malu no mesmo dia. Eles estavam em Olha só. Itajaí. Eu fui para entrevistar a Malu, que estava se apresentando numa casa noturna lá em Itajaí, em Santa Catarina, perto de onde eu morava, né? E aí eu, a caminho do local, que eu já tinha agendado com a empresária para entrevistá-la, eu falei, pô, seria massa se o Camelo tivesse vindo Hum. acompanhar ela. Eu chego no local, dou de cara com ele. Aí eu já matei, eu falei, vamos bater papo com os dois. Pô, show de bola, né? O Camilo e agora, falando em vinil, já lançou faz um tempo, né? Mas tá na moda agora os vinis, né? E na época o Tá Los voltando. Hermanos lançou tudo em CD, eu tenho tudo em CD e vinil não. Quer dizer, a Noise, eu assino a Noise, que é a revista, Uhum. eles lançaram 4, né? Então o 4 até tenho lá, Ah, só que o legal. restante não. Mas eu gosto do Massa. Camilo, gosto do Camilo, apesar é muito criticado, né? Há muitas críticas. Eu acho que é meio uma invejinha às vezes. Eu acho que ele fez um som ali para a juventude da época dele e não É, era nem eu não era nem o público dele, que já era um cara mais velho ali, mas eu conseguia me conectar com as letras bacanas, sonzinho legal. Eu gostava muito. O Los Hermanos sempre tem aquela banda assim que faz sucesso com boa parte do público e parece que uma outra parte quase que proporcional àquilo detesta. é, Sabe, é, aconteceu isso com os engenheiros, aconteceu isso acho que muito. com Charlie Brown, Charlie Brown, com Los Hermanos, O né? É Engenheiros, engraçado. inclusive, era louco, porque a crítica, né? A crítica não colocava na lista dos melhores, Não, mas tinha a lista do público na época e estava em tava primeiro, né? sempre, tava Você ficava, sempre. É, algo está acontecendo aí. é, Convence o público, mas não convence a crítica, né? Eu pois é. prefiro convencer o público. Pô, sempre, né? Eu não quero convencer o Juscelino Filho, eu quero convencer você que está aí na casa É, agora assistindo o Jornal Nacional. exato.
Aqui, ó, o Lucas falando, ó, Juscelino faz um trabalho incrível, dando visibilidade e espaço para artistas novos e independentes se apresentarem. E é isso. É É. muito incrível porque a pessoa entra no Musicalia pela MPB nostálgica e descobre as novidades. Pô, que Coisa bom, boa, bom, coisa bom boa. saber disso, porque realmente é um trabalho que a gente tá tentando cada vez mais levar isso do. A gente comprou essa briga, né, essa bandeira de, não, gente, tem coisa nova e tal, enfim, nesse momento agora tem entrevista lá, né? Então o Musicalia não para, né? O Musicalia É. tem vídeo de segunda a sexta, aqui também, né? Mas basicamente. Segunda, terça e Segunda, quarta, terça e quarta. eventualmente. Segunda, quarta, eventualmente numa quinta. E aí, durante a semana toda, eu tenho colocado os cortes, assim, quando Sim. me sobra tempo, os cortes funcionaram muito para eu pegar o engajamento no canal. Aliás, faltam 4 inscritos, por favor, para eu chegar a 18 mil inscritos no canal. Se inscrevam quem não for inscrito. 4 inscritos para 18 Bora, mil. 4 inscritos agora. A conversa Muito só bom. continua depois dos 4 inscritos. A gente vai ficar mudo até os 4 inscritos se inscrever. Não, tô brincando, tô brincando. Sabe, ontem eu fui entrar na live, aí a minha câmera travou. Aí eu tenho que fazer uma coisinha lá no OBS para a câmera voltar. E eu fiquei travado na tela. Eu falei, olha, eu tô vendo aqui um número de likes, só vou destravar quando chegar a tantos likes lá. E a galera Tantos ficou. likes. Boa, boa. Fazer uma chantagem. Mas a galera aí que chegou, que não conhecia o Pitadas do Sal, chegou para ver o Juscelino aí do Musical e tal. Considere se inscrever no Pitadas do Sal. Eu faço um trabalho legalzinho também. Você não vai se arrepender. Deixa o like aí que tem um conteúdo bacana, muito bacana, sobre rock clássico, MPB, blues, muita coisa sobre Beatles, né? Tem a segunda Beatles aqui no canal, que é uma banda que eu amo de paixão. Irmão, agora pensei isso em 1973, ditadura, Médici, o cara vestido de faqui com a chave Yankee e o colar do sol dizendo, cuidado, o inimigo vem aí, coragem desse homem. Francisco, é verdade, ditadura Médici, gente, é tipo, sabe, é o pau quebrando. Né? Anos de chumbo, né? Estudem lá, anos de chumbo, cara. É o pau quebrando e ele fazendo isso. Não conheço muito de Raul Seixas, apesar de considerá-lo um dos grandes poetas da música brasileira. É um prazer aprender aqui com você. Boa noite, Marisa. Marisa tá por aí. Marisa sempre tá aqui com a foto da Docinho. Da Docinho das meninas super poderosas, né? Ouro de tolo do Raul segundo, Ouro de tolo o Raul segundo Silvio falou, Silvio Brito, né? Muito provavelmente, que o Raul fez a melodia em cima do Sentando à Beira do Caminho. É assim. O que acontece é o seguinte, vamos lá falar um pouco sobre isso? Cara, Raul Seixas dava uma... Eu realmente vou ter que me programar para fazer uma live de mais tempo. A melodia, ele tá ali, na verdade, fazendo um jogo, né? Porque essas músicas do Roberto, e aí tem uma crítica do Raul, né? Essas músicas do Roberto, elas são muito pra cima, né? E o dia lindo, né? Então, assim, não todas, né? Mas músicas que tinham essa característica. Quer ver? Ele faz aqui, ó. Ele faz assim, ó. Que é um Roberto Carlos total, né? Quer ver? Né? É muito, né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Enfim, a gente vai tomar direito autoral. Boa noite, Toca Raul. Boa noite, Emília. Ele fez de fato uma base que a pessoa ouvisse, né, enfim, batesse o ouvido ali e falasse, putz, cara, ele tá, né, ele tá querendo dizer alguma coisa em cima da obra do Roberto Carlos, né?